Olá, 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 tudo bem com você? Professor Emerson aqui falando para você a respeito das questões envolvendo matemática. Hoje a gente vai trabalhar questões relacionadas à geometria espacial, um conteúdo muito importante para quem vai fazer o Enem, certo? Se você tinha muita dificuldade, acabou o seu caso, porque a matemática vai te fascinar e você vai ter resultados surpreendentes. E aí? Quer esperar? Vamos verificar? Acompanha comigo. Sou o professor Emerson, vou te ajudar a compreender os conceitos de matemática com geometria espacial. Hoje a gente vai abordar relacionado a prismas, tudo bem? Vamos lá então. Prismas de revolução na geometria espacial. O que é um prisma de revolução? É o sólido formado por uma superfície prismática fechada e por dois planos paralelos que interceptam todas as geratrizes. Não se preocupe que a gente vai explicar isso aqui passo a passo, tá? Os polígonos congruentes determinados sobre esses planos pela superfície são as bases do prisma. Suas faces laterais, a altura de um prisma é a distância h entre as suas bases. Não entendeu nada? Então bora explicar isso melhor. Temos aqui um prisma, certo? Ele é caracterizado pelas faces laterais serem retangulares. Aqui é a base superior e aqui é a base inferior. O que une as bases são as arestas laterais. E a aresta lateral, quando o prisma é reto, também coincide com a altura. Lembrando que nós temos um plano alfa na base inferior e um plano beta na base superior, ok? Então é importante que você entenda isso. Os vértices é quando as arestas se encontram, que é o que está dizendo aqui em cima, beleza? Então não é complicado. Exemplo disso aqui a gente vê no dia a dia, na caixa de sapato, tá? Na caixa do creme dental, ou certo? Na caixa de presentes, tudo isso aí são prismas. Para caracterizar o prisma, a gente vai classificar logo, logo, beleza? Classificação dos prismas. Os prismas são classificados em retos e oblíquos. Qual é a diferença, professor? Prisma reto possui arestas laterais, aqui ó, as arestas laterais são perpendiculares à base. E o que significa isso? O encontro da aresta com as bases forma um ângulo de 90 graus. O prisma oblíquo possui arestas laterais oblíquas, quer dizer, ela não é reta, ou seja, não forma um ângulo de 90 graus, ou seja, são inclinadas. Logo, as faces laterais não são retângulos, serão paralelogramos. Essa é a diferença de um prisma reto para um prisma oblíquo, ok? Base do prisma. De acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em prisma triangular, tá? Prisma quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal ou octogonal. Espera aí, mas o que significa isso? Pessoal, para classificar um prisma, basta olhar a base. Se o prisma, a base é triangular, ele é chamado de prisma triangular. Ah, professor, então quer dizer que, de acordo com a base, é o nome do prisma. Por que o nome é prisma quadrangular? Porque a base é um quadrado. Por que o prisma é pentagonal? Porque a base é um pentágono. Ficou claro? Por que o prisma é hexagonal? Porque a base é um hexágono. Quer dizer, de acordo com o formato da base, nós temos a classificação do prisma, certinho? Muito fácil de compreender, certinho? O que seria um prisma octogonal? A base formada é um octógono, apenas isso, tranquilo? Vamos lá para as fórmulas. Área do prisma. A área lateral. Para calcular a área lateral do prisma, basta somar as áreas das faces laterais. Num prisma reto que possui todas as áreas das faces laterais congruentes, a fórmula da área lateral é AL, aqui é a L, tá? É igual a N vezes A. Mas quem é N e quem é A? N é o número de lados e A é a face lateral. Eu multiplico o número de lados pela face lateral e eu tenho o que a gente chama de área lateral, ok? Área total. Para calcular a área total de um prisma, basta somar as áreas das faces laterais mais as áreas das bases. Como assim? A área total é a soma das áreas. Então, como eu tenho duas bases, 2 vezes a área da base mais a área lateral, ok? Bem fácil de compreender. O volume do prisma. O volume do prisma é calculado pela seguinte fórmula. Volume, não esqueça, é a área da base vezes a altura. Não esquece desse detalhe? Volume de um prisma, área da base vezes a altura. Ok? Com base nisso aqui, você vai ter a compreensão do volume. Bora compreender isso melhor? Exercícios resolvidos. Vamos observar isso aqui comigo. Enem 2012. Maria quer inovar sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos.
Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Você observa bem o que está colocando aqui, ó. Tá? Muita gente tem dificuldade. A classificação do prisma, ela depende exatamente do quê? Do formato da base. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui um prisma, aqui é um outro tipo de formato, aqui é outro. Como é que eu estou percebendo aqui, ó? Nesse caso aqui, a gente vai ter um cilindro. Aqui, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. A base é um pentágono, tá? E aqui eu vou ter uma pirâmide. Então, aqui vai ser um cilindro, prisma de base pentagonal e uma pirâmide. Então, a resposta aqui é a letra A. Isso aqui é importante nas planificações para a gente ter noção quando é que é cilindro, quando é que é prisma e quando é que é pirâmide. Lembrando aqui, ó, eu tenho a base triangular, vai subir aqui as planificações, vai fechar a pirâmide. Aqui do mesmo jeito que é um prisma, já que as faces laterais são retangulares. Bem fácil de compreender, concorda comigo? Questão 2. Bora observar isso aqui? Calcule a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto que apresenta 20 centímetros, aqui ó, 20 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo com catetos que medem 8 e 15. Presta bem atenção nessa questão. Vamos lá. A resposta correta está dizendo que a área da base é 60 centímetros quadrados, a área lateral é 800 centímetros quadrados e a área total é 920. Mas como é que eu vou chegar lá? Observe bem que aqui está pedindo a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto. Quais são os dados que eu tenho na questão? 20 centímetros de altura, tá? Cuja base é um triângulo retângulo. Então, para que eu possa compreender isso aqui, antes de mais nada, para descobrirmos a área da base, devemos lembrar a fórmula para encontrar a área do triângulo. Lembre-se bem, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, ele tem o que aqui? Ó? 8 e 15. Eu vou pegar 8 vezes 15 e dividir por 2. A área da base vai ser 60 centímetros quadrados. Já encontramos a área da base. Por conseguinte, para encontrar a área lateral e a área da base, devemos lembrar do Teorema de Pitágoras, onde a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. E ele é representado pela fórmula: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Assim, por meio da fórmula, devemos encontrar a medida da hipotenusa da base. Ok? Você tem que lembrar que eu tenho um prisma reto, só que a base é um triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo tem catetos e hipotenusa. Aqui me dá os catetos, falta justamente a hipotenusa, que é o que a gente vai encontrar agora. A hipotenusa ao quadrado é 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 15 ao quadrado é 225. Somado dá 289, o quadrado passa como raiz, logo a hipotenusa vai ser igual a 17 centímetros. Isso quer dizer que eu já tenho a visualização da base. Com base nisso daqui, eu vou ter que encontrar o restante. Qual é o restante aqui que está pedindo? Ó? A área lateral e a área total. Então, vamos dar sequência? Para encontrar a lateral, é a soma das áreas dos três triângulos que formam o prisma. Presta bem atenção nesse caso aqui. Se nós voltarmos, ele tem 20 centímetros de altura. Toda face lateral de um prisma é um retângulo. A área de um retângulo é a base vezes a altura. Bora entender isso aqui, ó. Eu quero voltar aqui para você entender, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Aqui é a face lateral. Basta multiplicar a base vezes a altura. Se eu já tenho a altura, basta ter a denominação da base. E essa base é justamente a hipotenusa. Então, aqui, ó. 8 vezes 20 mais 15 vezes 20 mais 17 vezes 20. A altura é a mesma com os lados da base do triângulo, que forma a base. Então, somando aqui, eu vou encontrar 800 centímetros quadrados, ok? Área total é a soma da área lateral com o dobro da área da base. Então, 800, que eu já tenho aqui de área lateral, falta agora 2 vezes a área da base. Lá no exercício fala que a área da base é 60. 800 mais 120 dá exatamente 920 centímetros quadrados, ok? Então, com base nisso, assim as respostas do exercício são: a área da base é 60 centímetros quadrados, a área lateral é 800 e a área total 920.
Preste bem atenção nessa sequência aqui para que você possa ter noção de o que foi que aconteceu. Por quê? Eu tenho que multiplicar a área lateral, sempre os retângulos formados vai me dar a noção dessa face lateral. Então foi com base nisso aqui que a gente encontrou esse resultado. Certinho? Não é difícil. Lembre-se de uma coisa. Em um prisma, as faces laterais sempre serão retangulares, tá? Sempre serão retangulares, tá? Então, questão 3. O número de faces laterais, arestas e vértices de um prisma oblíquo quadrangular é... Então, para que a gente possa ter noção a respeito disso, é só você entender. Aqui está dizendo que a resposta é a letra E. Bem, se eu tenho faces laterais, dá para perceber o seguinte. Ele é um prisma oblíquo quadrangular. Se é quadrangular, quer dizer que tem 4 faces. Logo aqui, ó, faces laterais é 4. Então, aquilo que não começar com 4 já está fora. Então, fica a letra D e a letra E para a gente pesquisar. Agora, aqui tem um detalhe. Por que que arestas aqui vai dar 12 e não 10? É só você começar a entender. As arestas é que formam as faces. Para a gente ter a noção disso daqui, deixa eu voltar aqui, ó. Eu tenho 4 arestas aqui que formam a face, que é a base, mais 4 aqui em cima e as 4 laterais. Bora entender? 4 laterais na base inferior, 4 na base superior e as 4 arestas laterais, tá? Por isso que vai dar 4, 8, 12. Certinho? É só você ter noção a respeito disso. Lembra, as arestas é que formam as faces e as bases. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu tenho a base inferior, aqui eu tenho a base superior, 4 mais 4, 8, e aqui as arestas laterais. Por isso que deu exatamente 12. Indo para lá, ó, então, faces laterais eu tenho 4, arestas eu tenho 12. E agora, professor, quantos vértices eu tenho? Se nós voltarmos aqui, ó, vértices aqui, ó, é quando as arestas se encontram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ó? Então, quando as arestas se encontram, elas formam os vértices. Então, aqui, 4 embaixo mais 4 em cima, por isso que aqui vai dar exatamente 8 vértices, tá? Com base nisso, a gente consegue concluir aqui a resposta dessa questão. Certinho? Então, o que significa isso, pessoal? Falando de prismas, você tem que ter noção a respeito das fórmulas e dos exemplos, isso para o nosso dia a dia. Certinho? Então, vem aqui comigo, para que você possa entender. O Enem está aí, eu espero que você tenha excelentes resultados. Essa foi a aula 5, tá? Que vai falar sobre o prisma de revolução para o Enem. Reveja mais uma vez, tá, essas aulas, analisa bem para que você possa não ter dúvida, certinho? Então, a gente vai se encontrar na próxima aula, certo? Então, olha ali a plataforma que você já conhece, tá? Para que você possa entrar em contato, visualizar e estudar mais uma vez. Conto com você, boa sorte na prova. Até a próxima.